Começamos então. Vamos iniciar o exame na aula de hoje, aula número 3, o tema fases do contrato de casamento. Como rotina que adotamos, vamos então começar com alguns aspectos introdutórios. Apontaremos alguns textos legais básicos, fundantes, importantes, relevantes, os aspectos doutrinários sobre essas fases, examinando então aqueles dados que são mais relevantes, mais importantes sobre esta matéria, e também teremos atividades de estudo dirigido, atividades que implicam um estudo a partir de questionário, uma síntese individual do que foi apresentado na videoaula e um estudo de caso concreto, recente, atual, contemporâneo, sobre a matéria. Vamos iniciar aqui na introdução. Nós vimos que a família é tida como célula fundamental da organização social humana. Portanto, a família é aquela estrutura mínima que a sociedade necessita para poder organizar-se, estruturar-se e desenvolver-se. Então, a família é esta primeira grande criação que a própria natureza orienta, mas que os humanos, percebendo a importância, a relevância, apropriam-se dela e dão, então, contornos jurídicos. Depois vai surgir a pessoa jurídica, de direito privado inicialmente e depois a de direito público, que então vão dar esses contornos estruturantes da sociedade. A família não é pessoa jurídica, mas é uma organização social fundamental, estruturante. Portanto, surge um direito de família, como um ramo do direito privado, mas que está informado por normas chamadas estatutárias. Então, o direito de família é um direito que o Estado formata, o Estado estrutura, reconhecendo a família como essa instituição primeira, mais importante, mais relevante, fundamental para o sucesso da organização social, e dá, então, proteção jurídica a este grupo, criando uma série de institutos jurídicos que são formatados, são densificados e que vão, então, trazer essa funcionalidade para o grupo familiar. Então, o direito de família é ramo do direito privado, mas os seus institutos são informados por normas estatutárias, normas, portanto, que não estão à disposição dos sujeitos envolvidos. Os sujeitos submetem-se a essas regras sem poder, salvo situações muito específicas, afastar a incidência dessas normas. E aqui, então, surge um contrato típico, um contrato do direito de família, que é, então, o contrato de casamento. Sabemos nós que o negócio jurídico é uma grande figura, uma grande categoria do direito. O negócio jurídico permite que se possa estabelecer vínculos entre sujeitos. E um dos tipos mais relevantes de negócio jurídico é o contrato. Então, o contrato está presente nas relações humanas em geral. Se olharmos para a sociedade, vamos ver contratos de todo que é tipo. E aqui no direito de família também temos, então, esse contrato típico, contrato próprio, contrato específico do direito de família, mas contrato. Trata-se de um contrato, de um negócio jurídico celebrado entre pessoas que querem, que desejam fundar a família nuclear conjugal. Esse contrato, como vimos, é um dos contratos mais antigos da experiência civilizacional. Está presente naqueles textos mais recuados na linha histórica. Então, quem se propõe a estudar esses textos mais antigos, a história do direito, antropologia jurídica, sociologia jurídica, filosofia jurídica, vai se deparar com textos, não apenas textos doutrinários,
dos tempos mais antigos da civilização humana, mas também textos normativos. E aparece sempre ali o contrato de casamento, com finalidades próprias a cada momento histórico, mas está lá regulando, seja no Japão, seja na China, seja na Índia, seja na Mesopotâmia, seja no Egito, seja naquelas tribos mais primitivas, você encontra a presença deste contrato, que inicialmente também não será nem escrito, vai vigorar na tradição falada, na tradição costumeira dos usuários. Então, não há dúvida quanto a isso. É um contrato, dúvidas não resta quanto a essa questão. Também há um uso crescente do contrato de casamento, segundo os dados do IBGE, e também divulgados aqui esses dados pela ANOREG, que é esta associação dos notários e registradores do Brasil, a ANOREG/BR. A ANOREG é, então, uma associação que congrega aqueles que são responsáveis pelos registros públicos no Brasil. Então, aqui tem uma informação de 2018. O casamento entre pessoas do mesmo sexo aumenta 61% em um ano, e o número de divórcios aumenta 3,2%. Pesquisa mostra queda no registro de nascimentos e no subregistro de nascimentos e de óbitos. Agora vejam, aqui diz que há uma pequena redução entre 2017 e 2018 no uso do contrato de casamento, de 1.070.000 para 1.053.000. Mas o casamento entre pessoas do mesmo sexo aumentou 61%, passando de 5.800 para 9.500. Vejam que há, então, um uso crescente, um uso contínuo, um uso estável do contrato de casamento, que é então utilizado por pessoas de sexos diversos, mas também reivindicado por pessoas do mesmo sexo que querem a proteção desse tipo contratual. Querem também estar protegidos pelas regras que incidem quando as pessoas estão vinculadas por um contrato de casamento, fundando a chamada sociedade nuclear conjugal. Então, aqui dados importantes, relevando então este avanço do uso do contrato de casamento. Isso aqui é de 2018, mas é possível, lá no sistema de estatísticas no portal do IBGE, encontrarmos mais dados, e até mesmo cotejando outros anos, para observarmos que há um crescente uso desse contrato e uma reivindicação também por arranjos familiares diversos. Até mesmo aqueles que são adeptos da chamada poligamia, aqueles que advogam o direito da pessoa contratar casamento com várias pessoas ao mesmo tempo, também querem a proteção do contrato de casamento, o que revela como é um contrato importante e muito usado e muito seguro. Este contrato, então, tem fases. Tem fase pré-contratual, fase contratual, fase pós-contratual. Nós vamos examinar essas fases na aula de hoje. Alguns textos legais básicos com os quais nós vamos ter contato. A Constituição, como todos já sabem, é onde está a norma específica, artigo 226, prevendo que a família é, então, instituição, e que o contrato de casamento e o contrato de união estável são os meios pelos quais se pode formatar a família nuclear biparental, conjugal ou convivencial. No Código Civil, nós vamos encontrar no livro 4 as regras sobre esta matéria. E também na Lei 6.015 de 1973, artigos 77 a 66, nós temos as regras sobre também a habilitação e a celebração do casamento. O Código de Processo Civil, eu sempre coloco aqui para lembrar que existem ações próprias voltadas para esta questão de proteção do casamento. Várias ações se voltam especificamente para a proteção do casamento e na situação em que não tem uma ação nominada, utiliza-se a ação, então, comum ordinária. Teoria fundante. Começamos aqui com a fase chamada promessa de casamento.
O que é a promessa de casamento? Esta é uma fase pré-contratual conhecida por esponsais ou noivado. Aqui é aquela fase em que as pessoas se aproximaram, aferiram gostos, interesses, vontades, desejos, expectativas, e, portanto, há aqui, então, um momento em que decidem que vão promover o casamento. Então, há uma promessa de casamento, não é namoro, isso aqui não é namoro, seria uma fase semelhante que se chama de noivado, quando já há um compromisso, as pessoas já acertaram que querem fundar a sociedade familiar conjugal. Ainda é fase pré-contratual. Vamos ver os efeitos jurídicos dessa fase. Primeiro, não é vinculante, isto é, não obriga ao cumprimento. Quer dizer que se a pessoa não quer mais casar, se arrepende daquela promessa que fez, não deseja, ela não está obrigada a cumprir. E não tem que pagar, não tem que dar uma indenização àquela pessoa com a qual não quer mais casar, não quer mais fundar a sociedade conjugal. Agora, é importante observar que, em certas situações, pode implicar em responsabilidade civil, se existir danos, se esse não cumprimento da promessa de casamento se dá em condições que provoca danos, seja patrimonial ou extrapatrimonial à outra parte. Então, para identificar se há responsabilidade civil pela indenização desses danos, que são, então, alegados pela pessoa que se sentiu prejudicada, lesada, é preciso verificar, então, a presença desses elementos. Se existe uma promessa livremente feita para o casamento, a promessa tem que ser livre, não pode haver uma coação para que a pessoa prometesse casar em virtude de uma situação peculiar que ocorreu. Também é preciso verificar se há recusa no cumprimento. Essa recusa ela tem que ser demonstrada, a recusa pode ser expressa ou tácita. A pessoa diz claramente que não quer mais casar, rompe o vínculo. Mas também pode ser tácita. A pessoa aparece com outro, namorando outro, ou então desaparece, fica um tempo sem informar onde anda, não demonstra, portanto, o desejo de continuidade deste projeto de fundação desta família. Então, essa recusa em cumprir tem que ser demonstrada por aquele que pretende buscar esses danos que julga ter sofrido. Também é preciso que se tenha a ausência de um motivo justo. Notem que a pessoa pode também se recusar porque algo justifica um erro essencial sobre a pessoa do outro, né? Vejam, a pessoa era transexual e não informou, e aí o indivíduo descobre, depois que já tinham combinado, tinham aceitado a data, e aí tem essa informação, olha, tem uma situação aqui, eu sou transexual, tá bom, não me disse antes, eu não tenho intenção, então, mais de continuar com este projeto. Então, há um motivo que é justo na visão daquele que rompe, né? Ou então uma situação em que a pessoa passou a ter um comportamento que não está de acordo com o que o outro esperava. Vamos imaginar uma prodigalidade, um desapego à riqueza, gastos excessivos, sem preocupação com a acumulação patrimonial, coisa que o nosso modelo social recomenda. O indivíduo sem patrimônio é um indivíduo fragilizado, um indivíduo que está sujeito a situações de risco. Então, o normal quando se funda uma sociedade familiar é que as pessoas procurem construir um patrimônio que lhes dê conforto, e mesmo porque com a prole, depois com a velhice, com situações de possíveis doenças que todos enfrentam, há que ter recursos. Então, a prodigalidade pode ser uma razão também que justifique essa situação de um motivo justo. A ociosidade também, o desapego ao trabalho, o desapego à busca de recursos. Então, isso tudo pode ser motivo justo para a desistência.
E também a existência de dano. Então, aquele que quer responsabilizar o outro tem que demonstrar isso. Olha, há um dano que é extrapatrimonial, um dano que causou um vexame. Agora, não tem se aceito que a pessoa alegue sofrimento ou dor. Isso lhe trouxe muita tristeza, porque o outro não gosta mais dele ou dela. Esse tipo de situação é vista como um dissabor, um aborrecimento, um risco até existencial, o fato de que ao se relacionar a pessoa pode um belo dia descobrir que não está mais interessado em ficar com aquela pessoa, né? Então, é preciso verificar esse dano extrapatrimonial ou patrimonial. Aqui está errado, aqui é um P, não é um M, patrimonial. Então, essa questão de examinar os efeitos da promessa de casamento nos leva a isso. Primeiro, essa afirmação, não é vinculante, isso é a regra geral. Não obriga ao cumprimento, mas o não cumprimento poderá trazer danos. Em trazendo danos, temos que ver se o dano é indenizável ou não. A forma como se deu, a maneira como se deu, e também se a pessoa investiu, vamos supor, a outra pessoa investiu, comprou um terreno, começou a construir, saiu de um trabalho, desistiu do emprego, na perspectiva de que aquele relacionamento ia numa outra direção, num outro projeto, e de repente o outro simplesmente não quer mais. Então há que examinar essa questão do dano. Também a questão da devolução de presentes. Aqui tem-se entendido que o presente, quando é dado, ele na verdade é um contrato de doação. Então, não há que falar em devolução de presentes, há que examinar se aquilo que foi passado para o outro foi para que ele se tornasse o proprietário ou se era um fundo familiar. Pode, às vezes, alguém doar, por exemplo, um imóvel, doar joias, doar até mesmo valores, em poupança, e para fins de montar um fundo para garantir o funcionamento da família depois de formada. Então, há que examinar se de fato era presente ou se era uma situação de um patrimônio que estava se tentando formatar. A regra geral é que o presente não se devolve. Não há devolução, por exemplo, porque aqui está coberto pelo contrato de doação. Então, aí a fase da promessa de casamento. É muito comum encontrar no jurisprudência discutindo essa questão. Vamos para o item 2.2, habilitação para o casamento. O que é isso? Aqui é a fase pré-contratual preparatória, solene pública, que visa, então, a celebração do contrato de casamento. Nesta fase, são verificadas questões como as limitações para o entabulamento deste contrato. A pessoa, então, vai ter que ir a um cartório extrajudicial do domicílio dos nubentes, ou de um deles, portanto, aqui há uma competência específica, embora possa haver uma escolha, se ambos moram no mesmo município, é ali que vão tramitar esse procedimento de habilitação. Se moram em municípios diferentes, podem fazer em qualquer deles, mas depois vão ver que os proclamas têm que transitar em ambos os municípios. Então, tramita em cartório judicial do domicílio dos nubentes ou de um dos nubentes. Aqui existem fases do procedimento administrativo de habilitação ao casamento. Estão reguladas lá essas fases no Código Civil e na Lei 6015. Há inicialmente um requerimento. Esse requerimento deve ser feito pelos nubentes ou por procurador. E devem ser juntados documentos, que vamos então verificar aqui esta situação, então, sobre esses documentos que devem ser juntados. Vamos ver aqui o código. Há uma certa dificuldade aqui no carregamento desse aqui. Veja, então, nós vamos ver os artigos que tratam desta situação de uma pequena dificuldade aqui nesse texto. Vamos ver o que está ocorrendo. Vamos verificar aqui.
Processo de habilitação para o casamento, artigo 1525. O requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes, de próprio punho, a seu pedido por procurador, e deve ter os seguintes documentos anexados, juntados. Certidão de nascimento dos nubentes, para atestar, então, a data e de que eles, de fato, são eles, de que estão, portanto, fazendo algo que é verdadeiro, não é fictício. Uma autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal estiver e o ato judicial que a supra. Isto aqui é necessário se tratar de casamento de pessoa com 16 anos completos, mas menos de 18. Então, se a pessoa tem 16, mas não tem 18, ela pode casar, só que terá que ter autorização do responsável legal. Ou, se o responsável legal não autoriza, tem que ter uma autorização judicial suprindo essa negativa do responsável legal. Também tem que trazer 2 declarações de testemunhas maiores, parentes ou não. Portanto, aqui se admite que o parentesco possa estar presente entre testemunhas e as pessoas que pretendem se valer desses testemunhos. Então, as testemunhas devem atestar conhecer e devem afirmar que não conhecem nenhum impedimento que os iniba de casar. Essa questão de afirmar não existir impedimento é no sentido de não existir impedimento que eles conheçam, que elas, as testemunhas, conheçam. Porque pode ser que tenha algum impedimento que as testemunhas não sabiam, não desconheciam, portanto, não tem como elas dar um atestado de absoluta inexistência. Elas vão dizer que, pelo que sabem, não existem impedimentos que esses possam casar. Também uma declaração do estado civil, do domicílio e da residência atual dos contraentes. Eles têm que dizer qual é o estado civil, qual é o município em que tem domicílio e onde é que é a residência. A residência, você sabe, é a base material. Domicílio é a base ideal. Domicílio é a circunscrição do município, geralmente, e residência é a rua, o bairro, a rua e a casa, o local, o apartamento onde a pessoa tem a sua moradia. E também de seus pais, se os pais forem conhecidos, então dos pais dos nubentes. Certidão de óbito do cônjuge falecido, se houver, né, se houver o caso de ser viúvo, aquele que quer casar. Sentença que declarou a invalidade do casamento, transitado em julgado, ou no caso da pessoa ser divorciada, o registro dessa sentença lá no registro civil, onde foi feito o assentamento do casamento anterior. Então vejam que são documentos que devem ser juntados por aqueles que pretendem se habilitar. Há também uma situação, naquele caso do casamento entre pessoas que são parentes colaterais em terceiro grau, tio com sobrinha, tia com sobrinho, que pode haver o casamento em terceiro grau, mas é preciso trazer daí atestados médicos, de acordo com o decreto 3.200, que permite, então, esta situação. Mas, então, acrescenta daí mais aqueles documentos lá do decreto 3.200. Então, vejam que aqui estamos vendo, então, o requerimento para a fase de habilitação. Pode ser feita pelos nubentes, os que estão para se casar, ou por procurador que eles tenham instituído, trazendo todos esses documentos. Leva ao cartório e ali, então, uma vez que a habilitação é feita perante o oficial do registro civil, também terá que se dar vista ao MP. O MP, portanto, vai verificar se há ali tudo adequadamente, tudo está normal, se não há algo que mereça uma visualização, uma investigação sobre existência de impedimentos. Estando em ordem a documentação, o oficial extrairá edital que será fixado durante 15 dias nas circunscrições do registro civil de ambos os nubentes e obrigatoriamente na imprensa local, se houver imprensa local. Então, fica lá no átrio dos cartórios, lá no corredor dos cartórios, para que as pessoas saibam, mas também é possível colocar na imprensa local, se houver imprensa local, divulgar, então, nos jornais impressos.
Aqui a imprensa ainda tem o hábito de ser impressa em papel, mas há uma contínua adoção de meios eletrônicos, o que pode, em algum momento, talvez trazer mudança. Por enquanto, a exigência é essa. Também é importante lembrar que o oficial do registro civil deve esclarecer sobre aquilo que pode trazer invalidade para o casamento daquelas pessoas, bem como os regimes de bens que eles podem adotar. Então, lá no cartório deve o oficial do registro esclarecer essas informações. Ainda é importante observar aqui, então, a questão dos proclamas, que nós estávamos falando ali, implica nisso aqui. Estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o edital, esse edital que chama de proclamas. Vai publicizar, vai dizer que aquelas pessoas pretendem casar entre si, para assegurar que, se alguém saiba algum impedimento ou causa suspensiva, deverá, então, trazer a conhecimento lá do cartório com as provas, como diz o artigo 1529. Vista o MP, nós já falamos, e estando tudo tranquilo, cumpridas as formalidades, verificada a inexistência de qualquer fato que seja obstativo, o oficial do registro extrairá o certificado de habilitação. Então, normalmente é isso que nós temos, né? Se haver oposição de algum impedimento, então há que se informar a parte, os nubentes, e depois deve-se enviar ao juiz para que o juiz analise sobre essa questão, e decida sobre essa questão que foi apresentada por alguém alegando impedimento ou causa suspensiva. No caso de causa suspensiva, nós já estudamos na aula passada, isso não impede que o casamento se realize, mas se não houver uma autorização judicial, terá que se fazer pelo regime da separação de bens. Esse certificado de habilitação tem eficácia de 90 dias. A eficácia da habilitação será de 90 dias, a contar da data em que foi extraído o certificado. Então, o certificado é extraído e, dali, dessa data dele, do certificado, os nubentes têm 90 dias para encaminhar daí a fase da celebração, que implica em marcar a data, como veremos na sequência. Então, eis aí a habilitação para o casamento. Vamos falar agora sobre a celebração do casamento. Aqui é uma fase pública e solene para a entabulação do vínculo contratual. Essa cerimônia, então, tem data e local, que é marcado a partir de requerimento feito pelos contraentes. Então, celebrar-se-á o casamento, diz o artigo 1533 do Código Civil, no dia, hora e lugar previamente designado pela autoridade que houver de presidir o ato, mediante petição dos contraentes, que se mostre habilitado com a certidão do artigo 1531 que nós examinamos antes. Essa solenidade, ela realizar-se-á normalmente na sede do cartório, onde então se fez a habilitação, com publicidade, portas abertas e presente uma série de pessoas. Então, quanto ao local, geralmente é lá na própria sede do cartório, mas pode as partes, combinando com o juiz de paz que preside a solenidade, representando o Estado, e o registrador, isso então pode ser feito em outro local, em local que eles combinem. Vejam daí o que diz o artigo 1534. Essa solenidade, então, vai ter que se realizar em algum lugar, que pode ser a sede do cartório, ou, quando for em edifício particular, esse deve estar de portas abertas. E tem que ter, no mínimo, 2 testemunhas, parentes ou não, dos contraentes, dos nubentes. E, portanto, vejam que, se for em uma situação em que os contraentes não puderem se assinar, ou quando for edifício particular, serão 4 as testemunhas. Então, se for realizado o casamento em edifício particular, serão 4 testemunhas. E se for
alguns contraentes não souberam, não puderam assinar, teremos então também que ter 4 testemunhas. 2 testemunhas é quando se faz o casamento lá na sede do cartório. Muito bem. Então, isso é data e local. A data é combinada com o juiz de paz, com o registrador. O local também é acertado com eles lá no cartório, com essas regras, então, sobre a necessidade de sempre garantir que possa haver o acesso ao local, para que possa, se alguém souber a presença de impedimentos, noticiar. Esta é a ideia em razão desta regulação aqui. Pessoas presentes no ato. Diz o Código Civil, no artigo 1535, deve estar presentes os contratantes, os nubentes, mas eles não precisam estar em pessoa, pode estar representados por procurador especial, nos termos do artigo 1542. Vejam, o casamento pode celebrar-se mediante procuração por instrumento público com poderes especiais, portanto, a eficácia do mandato ela é temporária, 90 dias, e, portanto, tem que dizer com clareza que os poderes são para celebrar o casamento. Então, pode estar presente os contraentes ou o procurador, juntamente com as testemunhas, que pode ser 2 ou 4, e o oficial do registro, o presidente do ato, que é o juiz de paz, ouvida aos nubentes, que são os contraentes. A afirmação de que se pretende casar por livre e espontânea vontade vai declarar efetuado o casamento nesses termos. Então, aqui tem uma frase que deve ser dita, deve ser entoada pelo juiz de paz lá na solenidade. Vejam que a lei, então, regula a cerimônia, procurando trazer esta clareza para todos. Quem está ali, o que está fazendo, a possibilidade de se trazer a notícia de alguma limitação, quanto a que se possa se promover aquele contrato. Então, eis aí, data local, pessoas presentes. O juiz de paz é um juiz que não é um juiz togado. No Brasil, teria que ser instituído já um juizado de paz, de acordo com a previsão constitucional. Mas essa matéria foi abandonada. A Constituição Federal diz que se teria um juiz de paz eleito, que, portanto, iria atuar e seria mais próximo da comunidade. Mas não prosperou, isso meio que está abandonado, ninguém se preocupou com isso, os tribunais parece que não acreditam muito nesta ideia de eleger juiz, há uma certa resistência a juiz eleito, mas se formos analisar a Constituição, a previsão é essa, de que o juiz de paz seria eleito e teria mandato, inclusive não seria para sempre. Muito bem, a questão da suspensão da cerimônia. Há uma previsão aqui no artigo 1538 que é possível suspender a cerimônia. Se houver recusa dos nubentes, dizendo que não afirma a sua vontade, declara que essa não é livre, não é espontânea, vou casar, mas eu não queria, que estão me obrigando. Então, se dizer isso, já não é possível seguir. Manifestar-se arrependido, ficar naquela insegurança, não tenho certeza, acho que não é a hora, podia ser mais tarde, a pessoa se emociona e resolve trazer ali problemas que talvez enfrentasse e que teriam sido superados, bastando dizer o sim. Então aqui não é hora de fazer brincadeiras, é de levar a sério e dizer sim, entoar com firmeza, com segurança, E se houver essa suspensão, não poderá retratar no mesmo dia, tem que marcar a solenidade para outro dia, outro horário, portanto. E também, aqui pode haver oposição de impedimento. Se for apresentado impedimento, vão ter que suspender a cerimônia para resolver, para apreciar esta questão do impedimento. Então, eis a suspensão da cerimônia, situações que levam a isto.
A questão depois do registro, diz o artigo 1533, no casamento, logo depois de celebrado, haver-se o assento no livro de registro. Então, várias informações vão ficar registradas lá no livro de casamentos. Vejam que essa matéria é regulada tanto no Código Civil, artigo 1533, quanto na Lei 6015 de 73, no artigo 70. Então, essas leis devem ser lidas, né? Vejam aqui, artigo 70 da Lei 6015, Lei 6.015. Artigo 70, do matrimônio, quer dizer, do casamento. Do casamento, aqui fala matrimônio, mas é no sentido de sinônimo de contrato de casamento. Logo depois de celebrado, será lavrado o assento assinado pelo presidente do ato, pelos cônjuges, pelas testemunhas e pelo oficial, sendo exarados, então, vários dados, que são ali postos para depois se expedir a certidão do casamento. Então, eis é a questão do registro. É importante, porque todos esses dados precisam ser adequadamente formatados e trazendo, então, esta certeza de que aquilo ocorreu e aquelas pessoas estavam lá e aquelas situações foram, então, verídicas. A questão do casamento não culpativo, aqui do artigo 1540 do Código Civil. Pode ocorrer situações em que alguém esteja em iminente risco de vida e não obtenha a presença da autoridade que vai presidir o ato. Então, a pessoa pode casar na presença de 6 testemunhas, chamado casamento não culpativo. Aqui pode haver um casamento não culpativo com habilitação ou sem habilitação. É interessante observar isso. O casamento com habilitação significa dizer que a pessoa se habilitou, não celebrou, não marcou a data, mas aí ocorre uma situação de um acidente, de uma doença, de algo que lhe trouxe, então, esse risco de vida, que ela não tem condições de encaminhar a celebração. Então, na presença de 6 testemunhas, que com o nubente não tem um parentesco em linha reta, portanto, não pode ter vínculo com os nubentes, nem na colateral até 2º grau. Então, não pode ser nem filho, nem avós, nem pais, não pode ter esse vínculo na linha reta. Também na linha colateral até 2º grau, quer dizer, não pode ser irmão, não pode ser, mas aqui já pode ser, então, sobrinho, primo, tio, e pessoas que não são parentes, com os nubentes. Inclusive, pode haver um casamento no culpativo envolvendo os dois nubentes, né? Os dois que querem casar. Realizado o casamento, nesta presença de 6 testemunhas, devem essas testemunhas comparecer perante a autoridade judicial mais próxima, dentro de 10 dias, para, então, levar essa informação, que foram convocados por um enfermo, que ele parecia em perigo de vida, mas que estava em seu juízo, podia tomar decisão, e que na presença delas, testemunhas declararam que queriam se tornar cônjuges. E aqui, então, vai se verificar isso, se de fato ocorreu, se é verdadeiro, e vai fazer daí um registro no assento de casamento. E esse assento retroagirá os efeitos à data da celebração. Notem que as pessoas já podem ter morrido, inclusive, mas ainda assim morreram casados, desde que esse processo aqui, esse procedimento se revele adequado e resolva isso. Então, o casamento não culpativo é uma forma que o legislador tem de solucionar esses casos que podem ocorrer. A vida é dinâmica, a vida é cheia de percalços, cheia de situações que ocorrem de inopino, inesperadas, e nós precisamos ter, então, soluções. O nosso sistema jurídico é um sistema de direito legislado, vocês já sabem disso. Nós temos um modelo de direito de civil law. Portanto, o legislador procura dotar a sociedade de respostas para os problemas que podem ocorrer. Com isso, já dá, então, uma fórmula para o juiz. O juiz vai consultar e vai verificar se há uma solução para aquele caso, ele vai aplicar. Em não havendo, ele vai ter que construir, recolhendo isto, então, dentro da ordem jurídica para resolver a situação.
Então, eis o casamento não culpativo. 2.4, o casamento religioso, do artigo 1515 do Código Civil. O que é isto? O legislador brasileiro prestigia o casamento religioso de qualquer religião. O judaísmo, o espiritismo, o hinduísmo, o candomblé, o catolicismo, o protestantismo, essas religiões todas que existem, com esse conjunto de crenças, de explicações sobre a existência de seres mais poderosos, que resolvem os problemas, que construíram o sistema da natureza. Então, essas mitologias que as religiões apresentam e que são adotadas por negadas por outros, mas que são, então, aceitas dentro dessa ideia de liberdade religiosa. Então, aqui há um prestígio para o casamento religioso, mas agora apenas quanto à formalidade da celebração. A formalidade registral, essa é do Estado. Quem registra o casamento é o Estado, lá no cartório. Então, as pessoas vão lá, se habilitam e agora querem fazer a celebração religiosa. Então, vão ao seu orientador religioso, combinam com ele e fazem lá no seu templo, nas suas modalidades, com as autoridades daquela religião. Às vezes há, inclusive, uma certa celebração conjunta. É comum que as pessoas vão ao seu orientador religioso, celebra no mesmo momento, tanto o religioso quanto o casamento civil, laico, digamos assim, né? Então, diz o artigo 1515, o casamento religioso, que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil, equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, e produzindo efeitos a partir da data de sua celebração. Então, o casamento religioso, ele pode ser um casamento que foi celebrado depois das pessoas terem se habilitado, portanto, aquele que celebra daí tem que informar lá no registro, via ofício, que foi feito aquilo para se fazer, então, lá o assentamento, ou então pode ocorrer uma celebração do casamento religioso sem habilitação prévia. Então, para as pessoas registrarem, terão que elas, as duas, o casal, terão que ir ao cartório para solicitar esse registro, terão que fazer a habilitação, para depois daí registrar. Daí, nesse caso, não haverá uma segunda celebração, porque ela já teve lá no passado, e vai, portanto, apenas se fazer o registro e com efeitos retroativos, valendo, portanto, desde o momento da celebração. Mas aqui deve ser consensual. O registro do casamento religioso que foi celebrado sem habilitação prévia só poderá ser registrado se ambos forem solicitar lá no cartório. Se, por exemplo, um já morreu, não há como registrar. Então, aí a pessoa teve ali uma união estável e tem que respeitar as limitações que a legislação impõe para o casamento civil. O casamento religioso não pode dispensar limitações, impedimentos que a legislação impõe. Tem que se curvar aquilo que o Estado determina como limitação. Então, esse prestígio ao casamento religioso é relevante, é importante, mas deve-se saber que ele tem esses contornos. Há também uma previsão ali no parágrafo 3º do 1516. Se a pessoa casou no religioso, mas depois casou no civil com outro, vale o civil. Aquele lá do religioso não vale. Ele será nulo, se for registrado, será nulo. É claro que pode ter ocorrido naquele período que medeia entre aquele casamento religioso e o casamento civil, uma união estável com aquela pessoa que agora o outro não casou. Tem que examinar o caso concreto. Então, eis aqui o formato, a dinâmica, a estrutura, o prestígio do casamento religioso na ordem jurídica do direito de família brasileiro. Vamos para as provas do casamento. O que nós vamos examinar aqui? O estado de casado. A pessoa tem o status, então, de casado, estado civil de casado, estado civil é chamado cônjuge. Ele se prova com a certidão do registro do casamento. É o documento base, principal. Se a pessoa perdeu aquele primeiro, ela vai lá e pega uma certidão, vai lá e pega uma segunda via.
lá no cartório, que é a certidão do casamento, não é o traslado é a primeira vez. Mas pode ocorrer que aquele cartório lá tenha perdido os livros, tenha sofrido um processo de destruição por incêndio, por terremoto, por uma situação de guerra, ou mesmo uma situação de mera balbúrdia, ou alguém resolveu destruir os livros ou os equipamentos onde estavam guardados aqueles registros. Então, nesse caso, se prevê aqui no parágrafo único, justificada a falta ou perda das bases materiais onde estava feito o registro, que é o livro ou então o meio magnético, admite-se qualquer outra espécie de prova. Então, eis aqui a possibilidade de se provar o casamento de maneira a se valer de outras provas. Vamos ver a questão da invalidade do casamento. Vocês, claro, devem ler os artigos todos. Nós não vamos fazer a leitura de cada artigo, porque o nosso tempo aqui é um tempo para uma exposição daqueles aspectos mais relevantes, mais importantes da matéria. A invalidade do casamento. O casamento pode ser nulo ou anulável. Nulo está aqui no artigo 1548, quando é contraído por infringência de impedimentos. Vejam, então, que a situação hoje que leva à nulidade é a infringência de impedimentos. Mas também é possível, daí lá pelo artigo da parte geral, quando o agente é incapaz, porque o contrato de casamento ele também tem que ter agente capaz. Então, se o agente é incapaz, ou se a motivação não é a motivação de fundar a família, pode-se ter ali uma nulidade. E quem é que pode propor essa ação? A ação de nulidade de casamento, pelos motivos previstos no artigo 1548, pode ser promovida mediante ação direta por qualquer interessado ou pelo Ministério Público. Então, quando se trata de nulidade, há uma aceitação de que quem pode promover a ação de nulidade é um grupo amplo de pessoas, os legitimados. São muitos, basta provar o interesse. Já no caso da anulabilidade, a ação de anulação, aí são várias as situações. É anulável o casamento, diz o artigo 1550, de quem não completou a idade mínima para casar, que é 16 anos, do menor que tinha idade núbil, mas não foi autorizado, no caso de vício da vontade, quer dizer, quando a pessoa casa, mas ela casa enganada, ela casa iludida, ela casa, mas a sua vontade não é livremente manifestada porque havia ali uma situação que estava escondendo algo dela. Então ela foi levada a erro, por isso, por vício da vontade. Nós temos o artigo 1556. O que diz o 1556? Vejam aqui, ó. O casamento pode ser anulado por vício da vontade, se houver por parte de um dos nubentes, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge. E aí o que é erro essencial? Está no artigo 1557. Identidade, honra, fama, ignorância de crime anterior ao casamento, ignorância também de defeito físico irremediável, nessas circunstâncias aqui do Código, artigo 1557. Então, a anulabilidade é algo que diz respeito ao próprio particular. Por isso que aqui há uma mitigação nos artigos seguintes. O artigo 1550 diz a situação e depois começa a mitigar. Veja o 1551. Não se anulará por motivo de idade o casamento de que resultou gravidez. Então, se a mulher está grávida, não tinha idade, mas ficou grávida, o casamento não vai ser anulado, vai permanecer válido. A anulação do casamento dos menores de 16 anos será requerida, então também a legitimidade também é reduzida pelo próprio cônjuge menor, ou pelo seu representante legal, ou por seus ascendentes. Além de que o menor, que não tinha idade núbil quando casou, pode confirmar o casamento depois que atingir a idade núbil. O menor que não atingiu a idade núbil, 16 anos, poderá, depois de completar a idade núbil, confirmar o casamento com autorização do representante legal,
se necessária, ou com o suprimento judicial, se não houver essa concessão do representante legal. Então vejam que também não vamos fazer a leitura aqui de todos. O que vou chamar a atenção aqui são os prazos. Vejam aqui artigo 1560. O prazo para ser intentada ação de anulação. Não é ação de nulidade, é ação de anulação. A contar da data da celebração é de, então vejam, 180 dias, 2 anos, 3 anos, 4 anos. O legislador então dá um prazo para que aquele interessado em anular o casamento, pela presença desses casos de anulabilidade, que ele o faça, porque depois de passado o prazo não poderá mais fazer. Então eis aí a questão da invalidade. Aqui nós temos também a questão da putatividade, artigo 1561, que é quando então, se o casamento tem vícios que levam à nulidade ou anulabilidade, examina-se a boa-fé dos nubentes, quando casado. Se estavam ambos de boa-fé, o casamento vai ter efeito, a todos eles. Agora, se um só estiver de boa-fé, os efeitos só são favoráveis àquele que está de boa-fé. Se ambos estavam de má-fé, os efeitos se estendem apenas aos filhos. Apenas aos filhos. Então, eis aí esta situação de invalidade. Devem ser lidos todos esses artigos para se compreender, então, esse regime de invalidade do contrato de casamento, sabendo que estão presentes aqui, então, as duas situações: nulidade e anulabilidade. Nulidade, ação declaratória de nulidade; anulabilidade, ação de anulação do casamento. Esses, então, os assuntos, os temas que vemos, então, na aula de hoje. Vamos aqui para a conclusão. O casamento como contrato apresenta várias fases com aspectos jurídicos próprios. É o que vimos ali. Então, o casamento é um contrato, é um instituto de direito de família, e ele tem as fases como qualquer outro contrato, claro que com peculiaridades. A fase pré-contratual, a fase contratual. Quando é que a pessoa entra na fase contratual? Segundo o artigo 14, 1514 aqui, do Código Civil, o casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz de paz a sua vontade de estabelecer o vínculo conjugal, e o juiz o declara casados. Então, notem que aqui é muito clara a lei. O estado civil de casado só vai surgir quando o juiz os declarar casados. Portanto, não é o momento que eles assinam os papéis, é o momento anterior. Quando eles assinam os papéis, já estão casados. Vamos supor que ocorra uma situação ali, a pessoa está na solenidade, de repente tem um ataque cardíaco e morre, sem o juiz declarar casado. Morreu solteiro. Agora o juiz declarou casado, a pessoa morre em seguida, não assinou os papéis, morreu casado. Então são aspectos importantes, porque tem efeitos, como vamos ver depois, os contratos de casamento produzem efeitos importantes, relevantes. Então, eis aí as fases do contrato de casamento. Vamos agora às atividades de estudo dirigido. Bons estudos a todos.